área de quadrados e retângulos com muita confiança, porque eu decorei que era só multiplicar um lado pelo outro lado, certo? Só que sempre que aparecia um triângulo, eu tinha que ter a fórmula. Se eu não tivesse a fórmula base vezes altura sobre 2, se o professor não colocasse lá B vezes H sobre 2, eu me perdia. Até que um dia um professor chegou e falou, mas Otávio, base vezes altura é a área do retângulo, já sabia disso? Claro. E se tu cortar ele ao meio, tira uma metade e vira um? Meu Deus, eu nunca mais na vida precisei da fórmula do triângulo, porque eu percebi que ela era ridiculamente simples de entender. Não. Então é só fazer base vezes altura e dividir por 2, porque um triângulo é um retângulo cortado ao meio. Tranquilo? Bom, porém, quando eu fui para o ensino médio, volta e meia aparecia na minha vida uma figura nojenta dessa aqui. E eu simplesmente não gostava dela, eu separava ela em um retângulo, 2 triângulos, somava a área dos 2 triângulos com a do retângulo e me safava. Porém, como é que é? Sim, daria para separar em triângulo, porém se tu separar nesses triângulos, tu teria que descobrir quem é a base e quem é a altura desse, né? Ficaria extremamente complexo. Esse é o problema, mas a ideia foi criativa, legal. Bom, de qualquer maneira, eu via meus colegas fazendo rápido, às vezes, essa área do terceirão, e não tinha a mesma agilidade. Eu sabia que eles usavam a área do trapézio, que é base maior mais base menor, vezes altura, sobre 2. Só que como eu não tinha essa fórmula decorada, e eu sempre tive dificuldade em decorar, eu então preferia saber aquilo que já estava fixamente no meu cérebro e fazia retângulo e triângulos. Mas um dia eu percebi, pô, cara, como eu sou idiota. Tu concorda, cara, que essa figura tem uma área que não é nem a área dessa figura que tem a base menor e nem a área da figura toda que tem a base, porque ela foi cortada essas pontas aqui, né? Ficou um pouco da área dessa na parte de cima aqui e aqui embaixo a área da grandona. Eu percebi que a área dessa figura é o meio termo entre a área deste e daquele grandão. Já que tem uma base que é grande e uma base que é pequena, qual que eu vou usar? Nenhuma? Nem a outra. Eu somo as bases como 2 notas e divido por... Aí eu tirei a média das bases. E aí eu multiplico pela altura. Aí começou a fazer sentido na minha cabeça. Óbvio. É sempre base vezes altura. Se for triângulo, cortado ao meio, dividido por 2. E se tem 2 bases, uma grande e uma pequena, eu faço a média das bases e multiplico pela altura. Depois desse dia, eu nunca mais me chateei com essa figura. Eu sempre calculei pela fórmula, que eu entendi ela de cabeça. Ela começou a ser minha, essa fórmula. Legal. E para finalizar e eu poder dormir tranquilo, eu queria te lembrar uma coisa. Imaginem que eu tenho não um cubo, mas um paralelepípedo, certo? Esse paralelepípedo, aqui na parte da frente, ele é feito por 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Beleza? De largura, tranquilo? Esse paralelepípedo tem 4 quadradinhos de altura. E este paralelepípedo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos de profundidade. Eu pergunto, quantos quadradinhos compõem este paralelepípedo todo? Multiplica quanto por quanto por quanto? 4. Isso, se eu fosse completar os quadradinhos aqui, né? Nós podemos contar quantos teria numa fila aqui na frente. Seria 1, 2, 3, 4, 5, com 1, 2, 3, 4. 4 linhas de 5, não é isso? 4 vezes 5, totalizando 20. E já que tem 20 nessa camada, na próxima? E na próxima? 20, 20, 20. Quantas camadas de 20? 6. Ou seja, se eu quiser calcular o número total de quadradinhos, é só multiplicar quantos quadradinhos de altura, de largura e de profundidade. 4 vezes 5? 20 vezes 6? 120 quadradinhos. Tu concorda que contar o número de quadradinhos que compõe uma figura dessa é, na verdade, calcular o volume que ele ocupa, o espaço que ele ocupa? Certo? Então, na verdade, se eu tivesse 4 metros, 5 metros e 6 metros, qual seria o volume? 120 metros cúbicos. Calcular o volume de um paralelepípedo é muito fácil. Aresta vezes aresta. Só isso, cara. Não dá pra acreditar. A piscina do cara é um paralelepípedo. Pega a largura
comprimento e profundidade. Multiplica os três, tu já sabe qual é o volume de água que tem lá dentro. Isso não é um parâmetro. Se fosse um paralelepípedo recortado em algum lugar, eu teria que calcular o volume daquele recorte, calcular o volume total e retirar aquela parte que está recortada. Mas além do paralelepípedo, é muito comum no ensino médio eles pedirem para calcular o volume de uma pirâmide. Aliás, antes do volume da pirâmide, o volume de um cilindro. É a mesma coisa, gente. Tu calcula a área da base e multiplica pela altura. Tu concorda que quando a gente fez lado vezes lado vezes lado, a gente, ao multiplicar esse por esse, está calculando a área da base? E depois multiplica pela altura. Então todos os volumes podem ser calculados por área da base vezes a altura. A exceção é só a pirâmide e o cone. Imagina um chapeuzinho de aniversário. Essas duas figuras são basicamente as únicas do ensino médio fundamental que o volume não é a área da base vezes a altura. É a área da base vezes a altura dividido por 3. Quer dizer que quando tu compra uma casquinha de sorvete, cara, tu tá comendo 3 vezes menos sorvete do que se ela fosse cilíndrica. Quer dizer que quando tu compra um shampoo com forma cônica, tá vindo 3 vezes menos shampoo do que se ele fosse cilíndrico. Então abre o olho, meu querido. Geralmente quando um objeto tem um formato piramidal ou cônico, tem 3 vezes menos produto lá dentro do que no outro que é quadradinho, bonitinho pra frente. Então abre o olho, hein? Volume de pirâmide e de cone. Área da base vezes altura dividido por 3. Atenção com essas figuras. Todas as outras, área da base vezes a altura. Ou então, no caso do paralelepípedo, lado vezes lado vezes lado. Arrisca um de cada. Arrisca um de cada, na raça. E na segunda-feira eu vou corrigir com muito carinho. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.